Já faz algum tempo que falamos da velocidade das transformações do mundo, mas na verdade esperávamos que essas mudanças seguissem um ritmo imposto por nós mesmos, segundo nossas próprias necessidades, como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou e tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma situação como esta, mas aqui estamos, imersos nela. Mas será que conseguimos aprender alguma coisa com tudo isso? Ser capaz de aprender é a marca maior da nossa condição humana, mas tivemos que nos superar para lidar com o que chegou. E agora ficou patente que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande tempo. Cada um tem demais. O desafio é aprender juntos novos transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. Com esse espírito que é pessoa que está pronta para ajudar você a fazer cada vez mais você cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais atividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas de trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e só você pode fazer. Assim, tem para oferecer ao cliente os resultados de excelência que sabe que vai vir de você. Por isso, vamos continuar firmes para que em breve possamos estampar nossos sorrisos e comemorar as novas pistas juntos nos desafios que são por vir. Só potencializando o universo jurídico e através da tecnologia. A pirataria, ou contrafação, sempre foi uma ameaça aos mercados organizados. Sem o compromisso de desenvolver novos produtos ou serviços, nem de preservar a reputação ou o valor de marcas próprias, os fabricantes de produtos contrafeitos simplesmente surfam na notoriedade construída com o trabalho e o investimento de outras pessoas, instituições e empresas. Seu meio de escoamento usual é o comércio ilegal, onde, com ofertas de custo reduzido e misturado a produtos ilícitos obtidos de maneira ilícita, reduz as vendas de cadeias inteiras de lojas das mais diferentes naturezas.
quando produtos contrafeitos conseguem se infiltrar em redes comerciais formais, o malefício não é menor. Produtores e consumidores são lesados e, em algum momento, a conta é repartida entre todos os que atuam honestamente nos mercados. Com o advento do comércio eletrônico, o cenário complicou-se um pouco mais, na medida em que, para o consumidor, se tornou mais difícil saber a procedência dos produtos e a veracidade das informações prestadas pelos portais de vendas que os assediam cotidianamente pelas redes sociais. Para os produtores, os riscos de terem versões contrafeitas dissipando suas vendas sem disso se aperceberem também se torna maior. Se o combate à pirataria, ao roubo de cargas e ao comércio ilegal não é eficiente, não há dúvida, crescem os incentivos ao desinvestimento na produção e no comércio legal. O painel que assistimos a seguir trata desses problemas e das formas modernas de enfrentá-los. Voltamos a este painel especialistas no combate ao comércio ilegal. E para moderá-lo, temos a honrosa presença de nosso diretor-procurador, Rodrigo Alzeto. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado. Experiência deles sobre essa situação que enfrentamos diariamente. Entre os palestrantes do nosso painel, temos o Edson Vismona, o Paulo Campante e Leandro Mandu, começando pelo Vismona, advogado formado pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Direito Internacional. Foi secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo de 2000 e 2002. Atualmente presidente executivo do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, FNCP. É presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Instituto Ético, e presidente executivo do Instituto Brasileiro de Defesa da Competitividade, Instituto Brasil Legal. Edson, você tem a palavra. Bom dia, quero inicialmente agradecer o convite do presidente da DPI, da sua diretoria, do Rodrigo, cumprimentar o Paulo, cumprimentar o Leandro e a todos os que estão aqui nos assistindo. É uma grande satisfação participar de mais desse evento da DPI, agora nessa nova formatação virtual, né, que nós temos que fomos forçados a nos acostumar com essa nova realidade. Mas o importante é que nós estamos nos adaptando e nos preparando cada vez mais para esses desafios da modernidade ou do chamado novo normal. A minha apresentação nós conseguimos nos organizar aqui, traz do geral para o particular. Eu vou fazer uma apresentação do panorama do mercado legal, das suas interfaces, como prejudicial ele é para a atração de investimento no nosso país, e depois o
Não está conseguindo avançar. Por favor, próximo. Senhores, nós estamos com um problema no áudio. Eu vou pedir para aguardar um minuto até... eu recebi a mesma reclamação, viu, Rodrigo? O pessoal me mandou mensagem aqui. Eu estou vendo no chat do nosso painel que estamos sem áudio. Vamos aguardar só uns minutinhos até alguém avisar que se restaurou. Tá bem. Parece que melhorou. Agora melhorou. Eu acho que podemos começar, Edson. Ah, não? Tá. Podemos seguir? Então, por favor, eu peço para voltarem à primeira tela. Olha, eu acho que já estão todos ouvindo perfeitamente. Podemos começar? Claro. Podemos seguir? Vamos começar? Bem, então, como eu estava dizendo, a nossa apresentação, eu vou do geral, fazer um panorama mais amplo, depois o Leandro e o Paulo vão atrapalhar aí mais as agonias dos setores que eles representam, dando uma visão, então, de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Nesse aspecto geral, acho importante mencionar a questão da segurança jurídica. É exatamente isso que atrai investimentos, que gera empregos, que gera inovação. Ou seja, quando uma empresa faz um due diligence do Brasil, ela vai procurar identificar se as suas marcas serão protegidas, se a sua patente poderá ser protegida e se poderá ser rapidamente registrada, se há ameaças do mercado ilegal. Infelizmente, hoje, os setores produtivos, além de tratar do seu dia a dia, do seu mercado, da avaliação dos seus concorrentes legais, ele tem que ver também, infelizmente, a dimensão das ameaças do ilegal, da contrafação, da falsificação, da pirataria, do contrabando. Então, são questões que hoje fazem parte do nosso due diligence. As empresas querem identificar se todos estão cumprindo a lei, se todos cumprem os mesmos regulamentos, o que acontece se esses regulamentos, essas leis não forem cumpridas. Enfim, são avaliações que hoje, cada vez mais, as empresas fazem no momento de decidir se investem ou não no país. Por isso que esse tema é importante. A possibilidade de desinvestimento, de nós não termos os investimentos necessários por conta de questões básicas que muitas vezes nós não estamos conseguindo cumprir e dar essa dimensão da segurança jurídica para as empresas investirem. Isso tudo está atrelado ao nosso desenvolvimento. Nós dependemos de investimentos, dependemos de empresas cada vez mais fortes, atuantes, pagando impostos, né? Essa é uma dimensão também que nós temos que enfrentar. Tem empresas que simplesmente não pagam impostos. A gente enfrenta isso pelo Instituto Ético, devedor contumaz, empresas que se estruturam para não pagar impostos. Todos esses elementos estão prontos para serem analisados por quem for fazer algum investimento no Brasil. Esse due diligence é importante porque a segurança jurídica está nessa base. E aí, a próxima tela, por favor. Isso. Então, aí eu faço algumas perguntas, né, baseadas exatamente nesse primeiro pressuposto da segurança jurídica. Aqui no Brasil, as regras são respeitadas por todos?
Se não forem, o que acontece quando essas regras não são obedecidas? As leis têm sido eficazes no combate à impunidade, que é um fator de atração da criminalidade, da atuação ilegal. Se eu não tenho nada que me puna, ou se é muito branda a punição e o lucro é muito alto, opa, eu vou investir aí. Essa dimensão econômica do crime tem que ser analisado sempre, né? A impunidade incentiva o criminoso a atuar, porque com isso ele gera altíssimos lucros. Ele não paga nada de imposto, ele não está preocupado com o desenvolvimento de marca, ele não está preocupado com o desenvolvimento de produtos, ele simplesmente não ignora qualquer regra técnica da Anvisa, do Ministério da Agricultura, da Anatel, enfim, ele tem toda a liberdade. E as nossas empresas formais, legais, essas sim têm que cumprir com todas essas regras. Aí vem a outra pergunta, né? O judiciário está assegurando a eficaz aplicação da lei? Quando essa lei existe, ela é aplicada? Há na sociedade a compreensão da importância de se cumprir a lei? Porque também tem esse aspecto, né? Muitas vezes a ilegalidade ela é aceita pelas pessoas, pela sociedade. Isso é, infelizmente, uma realidade no nosso país. Nós fizemos, e vamos apontar na próxima tela, algumas análises onde a sociedade fala, puxa, qual o problema de combater a ilegalidade? Por que combater a ilegalidade? Né? Não vê a dimensão, a profundidade dessa perversão que o mercado ilegal representa para todos nós. Para o erário com a sonegação, para as empresas que cumprem as regras pela competitividade ilegal, ilícita, perversa, e o nosso consumidor, que é afetado na sua segurança, na sua saúde, por produtos que simplesmente ignoram qualquer regulamento técnico. A próxima, por favor. Aí vamos para algumas constatações. Próxima tela. Algumas constatações que nós presenciamos no nosso dia a dia, né? Várias matérias jornalísticas e depoimentos das nossas polícias federal, rodoviária federal, estadual. O contrabandista é preso e é solto no mesmo dia. Muitas vezes o contrabandista sai da delegacia, do distrito policial, antes da empresa que está fazendo a denúncia ou antes do policial que está lavrando o flagrante, né? É uma rapidez impressionante, a eficiência como esses contrabandistas saem. Operações, por exemplo, de combate ao contrabando de cigarros, os motoristas são conhecidos, são presos todas as semanas, e aí o judiciário determina ali um pagamento de uma fiança de R$3.000. Mas ele é a terceira vez, então vamos para R$9.000. É barato, pagam na hora e ele sai. Com isso, o sistema continua e é perverso. Os devedores contumazes no Brasil, especialmente naqueles setores mais que pagam mais impostos, cigarros, bebidas, combustíveis, né? São estruturas empresariais criadas para não pagar impostos. E aí eles se aproveitam do prolongamento dessas questões, dessas demandas na instância administrativa, na instância judicial, e vão ganhando com isso o mercado de forma absolutamente ilícita. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um levantamento dos devedores contumazes no Brasil, mais de 3,5 trilhões de reais estão no contencioso tributário brasileiro. 3,5 trilhões de dinheiro que o Estado precisa receber, o bom contribuinte quer pagar, mas não temos essa estrutura mais eficaz. Aí falando especialmente de contrafação, nós temos um projeto de lei, vejam só o absurdo, esse projeto de lei já tem 21 anos, é o 333, né? Já fizemos de todos os movimentos possíveis para aprovar esse projeto, que simplesmente iguala as penas para quem comete a contrafação a quem comete violação de direito autoral, simplesmente isso, e também facilita a vida de todos aqueles que têm produtos apreendidos para destruição mais rápida. Isso é uma situação importantíssima para o poder público, que tem seus depósitos lotados de produtos apreendidos. Então, é uma lei que vai no sentido de dar apoio ao poder público para facilitar a destruição desses produtos. Ou seja, uma lei tão óbvia, mas quanta resistência. Não é à toa que essa lei está há 21 anos em tramitação. Nós conseguimos, num esforço muito efetivo com o presidente Maia, para que ele pusesse em votação. Ele colocou em votação, foi obstruído, né? Um partido político falou, não, esse projeto tem que ser melhor analisado. Como melhor analisado? Depois de 21 anos.
Isso é uma vergonha, né? E aí isso penaliza duramente aqueles que defendem as suas marcas e combatem a contrafação. Com relação ao contrabando, nós tivemos uma decisão do STF, alguns anos atrás, dizendo que até R$20 mil de impostos é pequeno potencial ofensivo, não tem crime. Então, imagine o que aconteceu. Em vez de carretas, passaram a contrabandear via vans. É óbvio, né? Porque pequenas entregas, pequenos transportes em pequenos volumes, o STF falou, está livre. E o contrabandista já vinha com a súmula do Supremo. Está aqui, ó, meu amigo, está aqui, o Supremo me apoia, olha que maravilha. Então, veja, decisões judiciais que vão no sentido inverso do combate a uma criminalidade organizada, que nós vamos falar mais à frente. E a nossa sociedade? Aí temos aí dificuldades com leis, dificuldades com decisões judiciais e temos aí a sociedade, né? Fizeram uma pesquisa, tem uma lei que criminaliza, que proíbe o GatoNet, né? Aquele roubo de sinais, furto de sinal de TV a cabo. Fizeram uma pesquisa no Senado, é normal, quando tem um projeto de lei, que se faça a pesquisa para identificar como é que a sociedade percebe a iniciativa legislativa. E, pasme, 95% foi contra. 95% das pessoas que se manifestaram nessa pesquisa do Senado falaram, não, somos contra, não vamos criminalizar, isso faz bem para nós. Eu quero ter acesso ao meu GatoNet, eu quero ter acesso aos meus TV Box, é uma maravilha, não quero pagar a internet de forma nenhuma. É um absurdo, né? Então, essas constatações nos deixam muito preocupados e nos animam. Eu, pelo menos, fico mais animado ainda, porque é o trabalho que nós temos que fortalecer, de combater, de todos os setores produtivos, dos escritórios, enfim, nós temos que fortalecer cada vez mais os elos da legalidade e combater esses desvios, essas perversões. A próxima, por favor. Eu vou passar a vocês agora um quadro que nós todo ano realizamos pelo Fórum Nacional contra a Pirataria. Nós identificamos, pelos setores produtivos, informações sobre qual a perda que eles têm com o mercado ilegal. Então, todos os anos, desde 2014, nós fazemos esse levantamento, porque é importante mostrar para a sociedade, para o poder público, a dimensão dos nossos prejuízos. Falar em prejuízo é uma coisa muito genérica, vamos pontuar. Então, nós recebemos essas informações dos próprios setores produtivos. É o setor mostrando as suas perdas. Está na próxima tela, se nós conseguirmos avançar. E aí nós vamos ter a dimensão dos bilhões de reais que nós perdemos. Sociedade, os setores produtivos, e fizemos uma estimativa de 46%. É uma estimativa bem conservadora dos impostos que deixam de ser gerados por essa ilegalidade. Será que a gente consegue passar a próxima tela? Eu estou clicando, mas não, tem que passar como vocês estavam fazendo aí. Pronto. Veja aí, o ano passado, nós apresentamos esses dados esse ano, cada um desses setores, cada um fez a sua estimativa de perdas, né? Então, vestuário, 58 bilhões, higiene, 25 bilhões, combustíveis, 23 bilhões, bebidas alcoólicas, 17, cigarros, 15,9. Ativa conservadora de evasão fiscal, nós chegamos a 291 bilhões e 400. Infelizmente, esse número é conservador, porque nós não temos os medicamentos, não foram apresentados, o setor não apresentou as suas perdas, autopeças, pneus, ou seja, outros setores que são duramente prejudicados não estão aí e também são significativas as perdas obtidas. A próxima, por favor. E esse movimento de bilhões de reais, quem se aproveita dele? Organizações criminosas, né? Que atuam diretamente nestes elos que estão muito próximos. Não há uma ação isolada. Nós estamos aqui falando numa conversa inicial. Quem traz produtos piratas contrafeitos por contrabando, traz óculos, traz defensivo, traz cigarros, a logística é a mesma. As raízes de todas essas práticas ilegais
acrescidas do roubo de carga, é que fortalecem a ação das organizações criminosas, que se aproveitam e muito dessa ação. Ou seja, nós não estamos falando de nada inocente. Aquela visão que a sociedade tem, qual o problema, né? Por quê? São camelôs, temos que garantir o emprego desses camelôs. Não é verdade. São estruturas muito sofisticadas que estão por trás. Lavagem de dinheiro, esses bilhões de reais. Nós fizemos, pelo Fórum, um documentário do cigarro do crime, mostrando toda a logística do contrabando de cigarros, desde o Paraguai até chegar no consumidor na periferia das grandes cidades. E lá mostraram a estrutura de lavagem de dinheiro com bancos na operação desses processos. Ou seja, é algo muito sofisticado. Por favor, afastem a ideia romântica que é um camelô. Não, há uma estrutura criminosa sofisticada por trás que está corroendo o nosso mercado. A próxima, por favor. E aí nós vamos verificar as novas dimensões do crime, né? Como eu disse, a sofisticação das organizações criminosas que operam nessa ação criminosa do mercado ilegal, ocupam espaços tradicionalmente deixados pelo Estado. É o típico caso das milícias no Rio de Janeiro, né? O cigarro legal no Rio de Janeiro, em algumas áreas do Rio de Janeiro, é proibida a venda. É proibida a venda do legal, porque as milícias não deixam, porque elas só querem vender o cigarro delas, que é o cigarro do contrabando, que dá um grande lucro e, como disse, uma sensação de impunidade. Então, eles vão ocupando espaço. É uma ameaça ao Estado a ação dessas organizações criminosas nas nossas cidades, nas nossas estradas e especialmente nas nossas fronteiras. Desconhecem a existência de leis, de fronteira, de autoridade, pouco importa, o que eles querem é ganhar dinheiro rápido. É o fenômeno do crime econômico. Dinheiro, baixa sentido de impunidade, isso é um incentivo cada vez mais às organizações criminosas. E sempre querem minimizar os seus atos. Eles querem exatamente isso, que a sociedade acha que tudo é uma questão romântica, é o camelô, não há uma estrutura mais forte e criminosa por trás. A próxima. E essa dimensão do crime, ela se opera no mundo físico e cada vez no mundo digital, né? Com certeza nós identificamos a oferta de produtos ilegais cada vez maior via internet, né? Por isso que nós temos um movimento forte para diminuir o espaço da criminalidade na internet. O mundo físico é isso, é o camelôzinho, as pessoas olham e falam, poxa, não tem problema nenhum, é um trabalhador que está lá defendendo a sua sobrevivência. Sim, mas nós vimos que a estrutura que está por trás, que alimenta esse mercado, não tem nada de inocente, nada de romântico. O mesmo ocorre no mundo digital, né? Essa dimensão da oferta de produtos ilegais via internet é algo extremamente preocupante e que nós estamos cada vez mais atentos para também diminuir o espaço dessas ofertas pela internet. A próxima, por favor. E aí, como nós temos defendido, né, nessa dimensão da internet, o mercado físico é óbvio, nós sempre tivemos esse combate e estamos fortalecendo na internet, porque a internet não pode ser um espaço sem lei. Interessante, alguns e-commerces, alguns marketplaces, chegaram a defender que, pela internet, a oferta na internet é abrigada pelo Marco Civil da internet. Olha que absurdo. Não é uma questão de liberdade de expressão, é oferta, pura oferta. É Código de Defesa do Consumidor, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Infelizmente, nós avançamos nesse sentido e vou mostrar isso na próxima tela dos importantes avanços que tivemos. Mas a OMC, já desde 2017, recentemente a OCDE, os Estados Unidos, a União Europeia, já colocaram muito claramente que a internet não é um espaço sem lei, que nós temos, sim, que combater todas as ofertas de produtos ilegais nesse espaço virtual. E, dentro dos riscos globais apresentados pelo Fórum Econômico Mundial, está lá, no tópico 9, né, comércio ilegal, contrabando, pirataria e falsificação de produtos, como um dos riscos, dos principais riscos globais apontados pelo Fórum Econômico Mundial. Isso dá uma dimensão de que é um fenômeno internacional, global, e que nós temos que estar muito atentos a esse trabalho. Como eu disse, infelizmente, os setores produtivos, além de tratar do seu dia a dia normal, também têm que ter cada vez mais atenção para combater a ilegalidade, que avança em todos os setores, né? Muitas vezes nos surpreendemos até. Outro dia vi uma matéria de um sabão em pó falsificado, uma marca conhecidíssima,
e sendo falsificado ou sendo ofertado em supermercados, pequenos supermercados, ou seja, mostra a dimensão da ilegalidade em todos os setores produtivos que são duramente afetados por essas práticas. E a última tela, por favor, para não ficar aqui uma imagem de que tudo está perdido, eu preciso apontar alguns avanços importantes, né? Nós tivemos no ano passado, nós conversamos logo em janeiro com o ministro Moro, falando da importância da integração, de coordenação de ações para o combate à criminalidade. Isso é um mantra da segurança pública. Não se faz segurança pública sem integração e coordenação em qualquer área. E sugerimos a ele a criação de um gabinete integrado na fronteira. Isso foi em janeiro, 16 de janeiro, essa audiência. Em dezembro, o ministro inaugurou o primeiro Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz do Iguaçu, está lá instalado, viabilizando esses mecanismos de integração e coordenação. Ao mesmo tempo, logo no início do mandato, ele criou o CEOP, né, a Secretaria Especial de Operações Integradas. Muito interessante a iniciativa, porque também busca a coordenação das forças policiais. Com o CEOP, com o CIOF, nós tivemos o programa Vigia, as operações Horus, Escudo, unindo, coordenando, dando apoio às operações pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal e as polícias dos estados de fronteira. No meio da pandemia, os recordes significativos de apreensão de produtos. Eu tenho um depoimento de alguns setores que cresceu a sua participação no mercado por conta das restrições impostas no fechamento das fronteiras com o Paraguai, especialmente com a Bolívia. Houve uma diminuição da oferta de produtos ilegais e isso ampliou o mercado legal, demonstrando que essas operações têm que ter continuidade, sempre integração, tem que ser prioridade e tem que ter investimentos para dar suporte a essas ações, seja recursos humanos, seja investimentos em aparelhamento dessas nossas forças, e inteligência sempre. Do outro lado, na outra ponta, saindo da fronteira, chegando em São Paulo, a cidade de São Paulo é uma grande distribuidora de produtos ilegais para o Brasil, todos nós sabemos disso, e tivemos nessa gestão, desde o início, a criação de um comitê de defesa do mercado legal, com a coordenação da Prefeitura, a participação intensa da Receita Federal, da Polícia Civil. Os operadores dessas ações de combate ao comércio ilícito na cidade de São Paulo são testemunhas dos recordes, e toda semana tem operação. Nós caminhamos de grandes operações, uma vez a cada 3 meses, para pequenas, mas permanentes operações. Essa visão sistêmica, desde as fronteiras até as nossas cidades, e sistemáticas. Temos que insistir sempre no combate a esse mercado de forma permanente. É o que nós temos tido em São Paulo, é um exemplo, uma referência do combate ao comércio ilegal nas cidades. Por fim, o CNCP, nós tivemos aí a edição de 2 guias práticos muito importantes, de e-commerce e de meios de pagamento. Essas iniciativas do CNCP, houve um amplo debate, participação ativa de todos os stakeholders desses setores, e chegamos aos guias de boas práticas, que exatamente na área de e-commerce já temos resultados muito interessantes com a participação de marketplaces, defendendo realizando aquilo que nós sempre defendemos, que o marketplace tem que ser protagonista, ele pode ser ativo, não precisa ficar aguardando demandas, ele tem mecanismos para prevenir a oferta via o uso dos algoritmos, ou seja, os marketplaces podem ser agentes, não precisam ficar aguardando denúncias, ninguém precisa ficar trabalhando para eles têm condições sim de tomarem a iniciativa e combater a oferta de produtos ilegais que vem aumentando. E um dado importante que nós também temos discutido muito e tem despertado um grande interesse é o uso da tecnologia da rastreabilidade de produtos. Né? Com os smartphones e com esse QR Code que todo mundo hoje conhece, é só chegar no restaurante, você tem um QR Code, você não tem mais nem cardápio, você tem acesso a todas as informações do produto. Você pode, numa ação sistêmica, identificar com esse QR Code, com informações da própria empresa, o produto acaba falando com o consumidor, e ele pode dizer, olha, eu fui roubado, esse produto é roubado, então, alerta ao gestor de segurança, e qualquer agente público de segurança, qualquer consumidor pode ter acesso a isso imediatamente, porque ele vai colher as informações com o seu smartphone. Essa é uma dimensão que eu sou um grande defensor do uso da tecnologia, que é um espaço importante para combater a ilegalidade, porque aí o consumidor participa disso, o agente policial participa disso, ao identificar o seu produto na hora.
Eu uso o exemplo do caminhão, que o sujeito, o policial rodoviário abre o caminhão carregado de mercadoria, ele fica olhando para aquilo, o que eu faço? Se esse produto tiver o QR Code num sistema de rastreabilidade, ele clica, ele vai identificar se a mercadoria é roubada, onde ela foi fabricada, para onde ela foi vendida, ou seja, se tem nota fiscal, indexada a nota fiscal no sistema, tudo isso é possível hoje. Eu já verifiquei, constatei sistemas que funcionam muito bem no processo de identificação de produtos. Porque quando você coloca o consumidor, o agente público, diretamente na identificação desse produto, isso facilita muito o combate e a diminuição do espaço da legalidade. Eu termino por aqui e agradeço, antes que o Rodrigo me corte a palavra, agradeço essa atenção e fico à disposição para as perguntas. Uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Muito obrigado, Vismona, pela sua apresentação. Impressionante a dimensão do problema quando se considera que todos os mercados e produtos estão afetados, né, ao mesmo tempo. Eu gostaria agora de trazer o nosso segundo palestrante, Paulo Campante, que nos mostrará a questão no mercado agrícola. O Paulo Campante é mestre em fitotecnia e doutor em produção sustentável pela Universidade de Brasília. Trabalhou como consultor técnico na Gerência Geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na área de regulamentação da Monsanto e executivo da Abracem. É diretor da área de germoplasma da CropLife Brasil. Paulo, a palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Prazer. Bom dia, boa tarde, pessoal. Eu vou tentar aqui falar um pouquinho. Queria agradecer a organização, o Rodrigo. Vocês estão me ouvindo? Já está descompartilhada. Não está compartilhada. Tá ok? Já podemos começar? Como é que está? Poderia voltar? Aí, perfeito.
Oi. Pois não. Pode começar, eu acho. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem me escutar? Beleza, combinado. Vamos lá. Então, primeiro eu queria agradecer a organização, o Rodrigo, o professor Ismona, o Leandro, a oportunidade da Crop Life estar aqui participando junto com vocês desse congresso. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a minha área, que é sementes, mas como o Ismona bem disse, dentro da Crop Life nós somos 4 grandes áreas, né? Nós somos defensivos, nós somos sementes, nós somos biotecnologia e biológicos. E todas essas áreas, como você bem disse, Ismona, sofrem e sentem as dores com relação à pirataria e à contrafação. Então, vou apresentar um pouco de sementes, mas a dor é a mesma ou até mais intensa no caso de alguns dos produtos dos pilares ali dentro da germoplasma, dentro da Crop Life. Bom, falar um pouquinho aqui do que estamos falando, um pouco do que você colocou, Bismona. A gente, na verdade, está dentro do setor, para a gente muitas vezes é muito fácil da gente entender o que é a pirataria de sementes, mas para quem olha semente e o grão, né, quando a gente avalia ali semente e grão, as coisas parecem muito parecidas, né? Quando a gente olha o CD, o DVD, a roupa pirata e etc., é facilmente identificável, né? Agora, quando a gente olha a semente, eu fiz questão de colocar ali uma semente de soja e o grão, são coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo são completamente diferentes do que a gente, quando a gente fala dentro do setor de sementes. Então, aquela conversa que a gente estava tendo, o Leandro, você e eu, de quão difícil é isso, né, para o outro setor enxergar as dores que a gente está passando ali, principalmente sementes, né, e aí outros produtos que são parecidos com sementes, onde a questão da pirataria é muito difícil de identificar, né. Se você pegar na tua mão semente e grão, você não consegue identificar. Só que na semente ali, eu coloquei um pouquinho, mas é de longe o maior veículo de tecnologia e inovação na agricultura, né, você tem anos de pesquisa, as empresas realizam anos de pesquisa para chegar nesse produto final e entregar para o agricultor a melhor ferramenta, né. Toda a questão de rastreabilidade, e a gente brinca muitas vezes que o nosso setor é extremamente regulado, desde o início do processo de produção na pesquisa, a gente vai informando ao Ministério os processos que estão acontecendo, a gente ganha um número de registros, os campos produzidos de sementes são registrados no Ministério da Agricultura, é fiscalizado, então todas as fases do processo de produção de sementes são registradas. Essa semente, ela leva todos os anos de pesquisa, uma pureza genética, física, fisiológica, germinação, existem padrões que são estabelecidos para produzir essa semente, para essa semente estar no mercado, então a gente não pode comparar realmente com o grão. O grão, na verdade, talvez ele germine, a única coisa que eu posso dizer é que talvez germine, né, não tem nenhuma rastreabilidade, não gera divisa, não paga imposto, é aquilo que você estava falando, professor. Na verdade, é uma concorrência, uma total concorrência desleal às empresas que atuam nesse mercado, né. Passar aqui. E como é que se faz uma semente? Para vocês terem uma ideia, a gente falou que demora um tempo, eu coloquei uma semente propositalmente aqui, uma pesquisa de biotecnologia, com uma semente com um gene de biotecnologia transgênica saindo no mercado. A gente tem uma pesquisa que vai demorar aí de 10 a 15 anos para chegar, desde a pesquisa básica para essa cultivar chegar no mercado. Então, realmente, é um processo demorado, extremamente oneroso, onde a gente entrega para o agricultor muito mais do que aquela estrutura que ele consegue ver. Dentro da semente ali, você tem uma série de atributos que leva todo o potencial ao agricultor, né? Então, por isso que eu falo que talvez seja o veículo mais rápido de inovação e de adoção de tecnologia no campo, né? Então, eu coloquei ali a sementinha, mas tem alta produtividade, resistência a doenças, podem ter genes inseridos de biotecnologia nessa semente, né? E o custo, quando eu estou falando em custo dessa produção dessa semente, nos últimos estudos, aí, um estudo antigo até, vai na casa de 136 milhões de dólares, desde o processo da descoberta do gene, identificação do gene,
a introgressão desse gene na semente, a desregulamentação dessa semente em vários países, né, e o lançamento dessa semente no mercado. Então, realmente, nós estamos falando de um período bastante longo de investimentos robustos das empresas, né, da indústria de sementes para levar um produto, para levar a ferramenta para o agricultor. Eu tirei esse quadro, eu não quero que o pessoal fique atento aos números, não precisa, eu sei que é muito número. Eu tive uma reunião semana passada com o pessoal do SESB, e eles apresentaram, o SESB é o Comitê Estratégico de Soja do Brasil, né? Eles fazem, na verdade, uma espécie de um desafio dos agricultores, em áreas menores, né? Tentando sempre adicionar produtividade, né? Ano a ano. E aí, quando você vê aqui os resultados, são impressionantes, né? E eu trouxe um pouco eu queria fugir daquele quadro de avanço de área e avanço de produção brasileira e produtividade. E esse é um quadro que mostra bem, ano a ano, o quanto ganho de produtividade você pode ter, o potencial genético daquela semente que é lançada, a inovação que é lançada, né? Então, você vê lá na safra 2008, 2009, alguns ali já tiveram 80 sacas por hectare, sendo que a média do Brasil é 43. É claro que são parcelas menores, todas preparadas, com alta tecnologia, mas isso mostra o potencial genético daquele material, né? Você vê ali, com o passar dos anos, o ganho de produtividade, né, por área é imenso, chegando ali na safra 12, 13, ou na safra 13 e 14, praticamente os 10 primeiros colocados com 100 sacas por hectare, né, sendo que a média ali do Brasil, 50. Então, é o dobro, né? E a gente sabe, claro, que isso aí tudo tem as boas práticas, dentro desse exercício que eles fazem, dentro do SESB, tem todas as boas práticas, irrigação, fertilizantes, defensivos e etc., mas os estudos mostram que 60%, 50% a 60% do incremento de produtividade é devido a potencial genético, vem da semente, vem da genética, né? Então, é um quadro super interessante. Eu tomei licença do pessoal do SESB, dos meninos do SESB, para apresentar. Você sabe, na safra 16, 17, até pontos fora da curva, 140 sacas por hectare, né? É uma coisa impressionante. Bom, e aí a gente vai para os marcos legais que nós temos hoje no Brasil. Conforme o Resmona bem mencionou, a maioria dos setores aqui está debaixo do guarda-chuva do Acordo TRIPS, né? Um acordo independente, nós como sementes também estamos, mas o pessoal de circuitos, patentes e etc. estão todos aqui, né? E no caso de sementes em patentes, ainda lá no acordo, na seção do artigo 23, diz que os países vão proteger suas propriedades de variedade ou através de um sistema de patentes ou através de um sistema sui generis. Na verdade, quando o acordo veio à tona, o que ele faz é se adequar ao que já existia, muito do que já existia. Os Estados Unidos já tinha sua lei de patente, França e Alemanha caminhavam para um modelo sui generis que não era patentário. Então, ele traz essa opção de você ter patentes ou algum outro modelo sui generis, ou até a combinação de ambos, que é muito caso. Por exemplo, os Estados Unidos tem hoje, Coreia, Japão, fazem um modelo, Austrália, um modelo híbrido, utilizando as duas formas de propriedade intelectual na proteção das variedades. No caso do Brasil, nós temos uma ressalva, porque na nossa lei de patentes, na lei de propriedade industrial, ela expressamente diz no artigo 10 e no artigo 18 que a gente não poderia fazer patentes para variedades vegetais, né? Deixando essa parte de proteger a propriedade intelectual através de patentes sem efeito para nós. Então, o Brasil acaba aderindo ao POV, a União Internacional de Proteção de Obtenção Vegetal. Nós acabamos entrando dentro de a organização, a UPOV, ela tem diversas atas que servem como diretrizes para os países aderirem e adequarem suas legislações, e o Brasil acaba aderindo à ata 78 da UPOV, né? A gente tem uma ata mais avançada, a gente vai até no próximo slide colocar um pouquinho. Então, a proteção de cultivares no país ela é feita através da proteção de cultivares, da Lei de Proteção de Cultivares 9456 de 97. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, toda a parte de construção gênica, de genes, processos de etc., eles são passíveis de serem patenteados. Então, no Brasil, hoje, nós temos dois instrumentos distintos, né?
ativos intelectuais de bens imateriais coexistindo no mesmo produto final, na semente, no objeto físico, um protegendo a parte de engenharia, a construção, a parte toda de biotecnologia, por exemplo, e o outro, as questões relativas ao germoplasma, a genética que é desenvolvido pelas empresas. Então, nós temos no mesmo bem, na semente, no objeto físico, 2 ativos intelectuais. Isso na verdade, e aí é interessante porque isso foi questionado várias vezes por sindicatos produtores, seja no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e etc., e recentemente a gente teve um incidente de assunção de competência, né, do STJ, dizendo que sim, é possível ter os 2 ativos intelectuais, são ativos regulados por legislações distintas e que estão dentro do mesmo objeto físico, no caso a semente. Isso foi uma vitória para o setor e dá realmente fôlego e cria um ambiente favorável, o que você estava falando, Vismunda, cria um ambiente de segurança jurídica para que as empresas continuem fazendo seus aportes de investimentos em pesquisa. Se isso tivesse sido realmente, se a decisão tivesse sido outra, provavelmente a gente estaria num outro caminho hoje. Aqui eu não vou me ater muito, eu só destaquei ali em vermelho, o Brasil aderiu ao UPOV e nós estamos hoje na ata 78. A ata 78 da UPOV, ela é uma ata mais antiga e vários itens dessa ata, dessa diretriz, ela acaba deixando a desejar, principalmente na questão de enforcement, principalmente na questão das penalidades, né? Ela deixa aberto um caminho que a gente conhece, quem está no setor conhece bem, que é a questão da semente salva. A semente salva hoje, para o setor de semente, é um campo fácil para a pirataria, né? Na nossa legislação de proteção de cultivares, existe no artigo 10 as exceções aos direitos de propriedade intelectual, de proteção do obtentor, né? E dentro dessas exceções, claro, você tem a exceção do melhorista, que aí é notório isso, claro, todas as legislações e as atas da UPOV trazem essa questão de você dar continuidade ao processo de melhoramento. Ele tem a exceção do agricultor que utiliza o produto para colheita, para subsistência, mas, diferente de outros países, a gente tem uma exceção bastante aberta para que o agricultor possa fazer sua própria semente, salvar a semente e plantar. Tudo isso estaria ok para a gente, para o setor de sementes, se muitas vezes o agricultor faz isso e deixa na sua própria propriedade. Isso está dentro da lei, está dentro da legislação. O que acontece no setor de sementes é que muitas vezes as empresas utilizam dessa abertura, utilizam dessa salvaguarda para produzir sementes e vender no mercado paralelo, né? E vender aquela semente ou fazendo através de pirataria ou com o próprio material do obtentor, não pagando os royalties e não pagando os valores de germoplasma e da pesquisa. E isso é fundamental para a questão da sustentabilidade do setor. Esse gráfico eu gosto muito, na verdade, é um gráfico simples, mas ele mostra os atores que estão presentes no setor de sementes, na indústria de sementes, e como as coisas estão interligadas, né? Muitas vezes, quem está de fora imagina que a pesquisa, as empresas de pesquisa e o obtentor é quem vão definir o que vai para o mercado. E, pelo contrário, quem vai definir o que vai para o mercado ou é o produtor rural, uma nova doença, uma nova fronteira agrícola, ou a própria sociedade, a sociedade quer um produto mais, uma melancia mais doce, um produto menor, uma fruta menor para uma família que em menor número e etc. E essa demanda dessa tecnologia, dessa inovação, é que vai ser levada lá para a pesquisa, e a pesquisa vai gerar essa tecnologia com aqueles 12, 10, 15 anos de melhoramento genético. Essa pesquisa, ela passa essa tecnologia para o produtor de sementes, que é o outro ator dessa cadeia. O produtor tem um papel fundamental nesse processo de multiplicar essa tecnologia, de levar essa tecnologia a campo para o produtor rural. Então, o produtor de semente, ao vender a semente, né, para o produtor rural, ele também é remunerado por isso, e, ao mesmo tempo, a ser licenciado, ele paga os royalties para a pesquisa. Por isso que eu falo, é um quadro simples, mas é super interessante, super importante esse quadro, né? Qualquer uma dessas setas que é rompida, ela pode ocasionar uma ruptura do setor de sementes no Brasil. Então, é fundamental a importância
o respeito à propriedade intelectual, ter uma legislação transparente, um controle sobre o uso próprio, né, e o combate à pirataria. Aqui é como estamos. Eu trouxe um retrato do Brasil hoje. A gente tem aqui nesse quadro azul o mercado de sementes certificadas. Claro, as cultivares híbridas, elas não sofrem da questão de salvar a semente, né, do uso próprio, mas você vê soja, trigo, algodão já sofrendo com taxas de utilização de sementes de 70% a 50%. Aqui eu deixei alguns números de evasão de royalties, por exemplo, soja, milho e algodão, na casa de 337 milhões de reais, né? E uma perda no setor dessas três culturas por volta de 2,5 bilhões de reais. Bom, esse é o retrato do Brasil. E aí eu trouxe um outro retrato, que é o retrato da Argentina, que é onde a gente não quer chegar. A Argentina, aqui onde a gente vê o mercado de semente certificada na Argentina, ali tem os híbridos, né, girassol, sorgo, esses materiais híbridos, eles não sofrem com relação à utilização do uso próprio, pela própria característica da espécie, mas onde tem cultivares autônomos, ali, soja, trigo, forrageiras, todas elas com níveis bastante preocupantes de taxa de utilização de sementes. Ali, se eu tenho 30 de trigo utilizando sementes, 70% do mercado está salvando semente ou utilizando grão. Na verdade, não é semente aquilo que ele está utilizando grão. Mesma coisa para a soja, né? 80% da soja é grão. E aí, os dados interessantes, eu peço desculpa, a gente estava esperando até ontem à noite chegar uns dados mais atualizados de sementeiros na Argentina, mas quando você vê os obtentores, as empresas de obtentores de soja, eram 18, hoje são 7. Então, é cada vez menos material chegando para o agricultor, cada vez menos material sendo lançado, é um desestímulo total da indústria de sementes na Argentina. A mesma coisa com os multiplicadores, né? Você tem uma queda drástica do número de multiplicadores aí. Bom, e aí eu vou para as considerações finais aqui, e fico à disposição para tirar as possíveis dúvidas. Eu sei que pode ter bastante aí, foi muito rápido, mas primeiro dizer que a semente é fundamental, é o veículo da agricultura, né? É quem leva inovação e tecnologia para o agricultor de forma mais rápida. Responsável para assegurar a segurança alimentar e a produção de alimentos. O Brasil, como um país agrícola, não pode se privar de ter semente certificada e ter semente de qualidade, né? É o início de tudo, é um insumo básico da agricultura, né? É preocupante essa queda na taxa de utilização de sementes certificadas no Brasil. Existe um sinal amarelo ali para a gente, dizendo, olha, a coisa pode não estar tão boa e a gente pode ter um sinal nos próximos anos bastante ruim com relação à inovação, pesquisa e o desenvolvimento de novas cultivares. É fundamental a gente começar uma atualização da Lei de Proteção de Cultivares. A gente tem trabalhado isso dentro da CropLife, trabalhando junto com a Abrazen e com as empresas, da gente ter uma atualização da lei, uma lei mais moderna, que proteja, que dê os direitos ao agricultor, mas que proteja as empresas também com relação à propriedade intelectual. E, por fim, eu acho que a gente deve trabalhar todos ali, governo, iniciativa privada, legislador, um pouco em busca do que o Vismona colocou, de criar esse ambiente seguro, estável, previsível, para que as empresas possam continuar investindo, possam estar aqui, outras empresas venham para o Brasil e façam seus investimentos. Então, só com esse ambiente, com essa segurança jurídica, é que a gente vai dar conta de manter o setor, e não acabar indo para um outro caminho. A gente sempre tem a ideia de que nós somos grandes demais e as empresas vão acabar estando aqui se tiver propriedade intelectual ou não, né? E é uma falácia completa isso. Na verdade, se a gente não tiver um ambiente seguro, uma segurança jurídica e a propriedade intelectual sendo respeitada, nós vamos sim caminhar para um desinvestimento total da indústria de sementes. É isso, eu fico à disposição para as perguntas. Agradeço demais, Rodrigo, mais uma vez agradecendo o pessoal da organização. Muito obrigado, Paulo, pela sua apresentação. Vemos, a partir dela, como o agronegócio, que é tão caro para o Brasil, nesse mercado globalizado, altamente competitivo, como o país depende de uma proteção para que haja investimento, e que tudo isso é posto em risco, né, com o mercado ilegal, que precisa ser combatido, e reconhecida a importância
dos investimentos nessa área. Eu gostaria de, então, convidar o nosso próximo palestrante, Leandro Mandu, para falar. O Leandro é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em Propriedade Intelectual e Inovação pela Unicamp. Ele atua 10 anos na área de Propriedade Intelectual e Gestão da Inovação. Atualmente, ele é gerente do Departamento de Propriedade Intelectual e Inovação da Bosch América Latina. Leandro, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Cumprimento os demais colegas aqui tão honrosamente aqui que estão dividindo o painel comigo e também a quem nos assiste. Acho que está todo mundo me ouvindo já, né? Não recebi um sinal aqui, mas acho que está todo mundo me ouvindo. Se já puderem colocar a apresentação, já vou agradecendo aqui também a BPI pelo convite. Ficamos muito felizes pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui o que a gente tem feito nessa área e também algumas dificuldades que a gente tem encontrado. Deixa eu tentar pegar o controle aqui. Legal. Bom, para começar, só compartilhar um pouquinho com vocês alguns números do grupo Bosch ao redor do mundo, né? A Bosch é uma empresa de mais de 130 anos, vai fazer acho que 134 esse ano, então é uma empresa centenária. Propriedade intelectual sempre teve no nosso DNA, né? Então, a nossa média anual de depósitos de pedido de patente está na ordem dos 5 mil pedidos ao ano, né? Gera aí mais de 20, 22 pedidos de patente por dia. Realmente é um número bastante relevante. No ano passado tivemos faturamento aí de quase 80 bilhões de euros, produzidos pelos seus quase 400 mil colaboradores, e está ao redor de todo o globo, né, mais de 245 unidades Fabris. Desses 400 mil, 65 mil trabalhando de forma exclusiva em P&D, né, e um número de mais ou menos 400 pesquisadores só aqui na América Latina. Está dividida em 4 setores de atuação, todos eles presentes aqui no Brasil, todos eles com divisões aqui no Brasil, e todos eles sofrendo com a pirataria. Inclusive, até no próximo slide aqui, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês um vídeo, super curto, eu prometo, mas mostra uma coisa que, obviamente, nos orgulha e nos desafia bastante, obviamente, né, que é a diversidade de produtos da Bosch. Por outro lado, como eu falei, todos sofrem com pirataria ao redor do globo, né? Então, é uma coisa bem simples e mostra a complexidade da nossa atuação. Eu acho que está sem vídeo, né? Sem áudio. Agora está certo. O controle acho que não voltou para mim. Agora sim. Bom, então, como vocês podem ver, todos os produtos que a gente mostrou ali têm um forte viés tecnológico e de inovação, né? E proteção da API, obviamente, é um key driver para a gente, sem dúvida nenhuma. E isso a gente pode ver também no forte reconhecimento da nossa marca, e como a gente trabalha para alcançar isso, né? Então, uma pesquisa da Fortune do ano passado mostrou que dentro do setor de autopeças, a Bosch é a marca mais reconhecida e admirada, né, dentro desse setor. E também, se eu não me engano, na Forbes de 2019, né, ao redor do globo, competindo com diversos outros setores. Então, de fato, a nossa marca
é uma das coisas que a gente tem mais de valioso dentro do nosso grupo, e a gente trabalha muito para manter isso. E isso, obviamente, chama a atenção, né, do mercado ilegal. E aí, falando um pouquinho aqui do setor de autopeças, especificamente no Brasil, né, então a gente está falando aí alguns dados aqui do Sindipeças, né, do anuário da Sindipeças. No ano passado foi aí pouco mais de 150 bilhões de vendas, sendo desses 14%, aí, um pouco mais de 20 bilhões, somente o setor de reposição, né? E esse setor emprega aí diretamente 250 mil colaboradores. Obviamente isso é emprego direto, né? Tem uma rede muito grande aí que suporta esse setor. E aqui a gente pode falar, né? No Brasil são mais de 40 milhões, são quase 46 milhões de veículos, a frota hoje. É a sexta maior frota do mundo, né? A gente é a oitava maior produção de veículos no mundo. É como se a gente tivesse um veículo a cada 4 habitantes. Então, de fato, isso é um mercado com um volume muito expressivo e chama atenção, obviamente, diretamente do mercado ilegal, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. E no fundo também dá para todos verem aqui o que a gente encontra no mercado, né? Desde um produto como esse aqui, né, com uma embalagem geralmente original, eles conseguem às vezes obter a embalagem original de uma peça que um dia foi original da Bosch e colocar um produto falso ou remanufaturado lá dentro, né, recondicionado. Assim como tem uma linha de produção, a imagem está um pouco distorcida, porque tinha dados confidenciais aqui, a gente não pôde mostrar, mas como a gente pode também ver aqui na foto da esquerda, como que é a linha de produção de um produto como esse, né? Assim como outros produtos, Bozo, essa aqui eu nem consigo soletrar, né? Coloca o nosso logotipo ao contrário, escreve essa BZOR, que eu não consigo falar que palavra que é essa aqui, né? Então, eles utilizam de diversas artimanhas aí para conseguir copiar o nosso produto. E aí, trazendo alguns recortes aqui, né? Isso já foi bastante mencionado, eu vou tentar ser mais breve aqui nesse slide, mas mostra como isso tem crescido, e principalmente agora com a questão da pandemia e todo mundo ficando mais em casa, o mercado eletrônico cresceu muito, inclusive para nós, né, como empresa, obviamente a gente está utilizando desses meios, mas é impressionante o que o mercado legal tem utilizado desse artifício para conseguir entregar. Por outro lado, tem aberto, de uma certa forma, brechas, né, durante as nossas investigações, a gente tinha muita dificuldade de conseguir informação, às vezes, de um potencial infrator. Agora, como está tudo muito mais digital, isso às vezes tem facilitado um pouco, né? Mas aqui tem alguns números que realmente preocupam bastante, né? Então, algumas poucas estimativas que existem específicas para esse setor, isso é uma coisa que precisa ser realizado com maior frequência também, né? Pesquisas especificamente desse setor, mostram aí que talvez 30% do nosso mercado seja tomado por mercado ilegal, né? Então, de fato, a gente precisa agir aqui como sociedade, né? E o quanto antes. E aqui eu trago um slide mostrando, né, que eu trago a reflexão principal aqui, que a pirataria, ela drena, ela atinge diretamente o mercado ilegal no setor de autopeças, né? Então, fazendo até uma comparação com outros setores, como o vestuário, por exemplo, muitos dos consumidores, eles sabem que ele está indo naquela loja, aquela loja é um xing-ling da vida, e ele vai comprar um produto falso. No caso de autopeças, não. Porque geralmente, né, aquele potencial aquele consumidor que vai comprar uma peça, ele não vai colocar uma peça pirata, né, ou que ele sabe que não é original, ou não tem todas as certificações no carro dele, porque ele sabe que aquilo vai levar ele a risco, a sua família, seus entes queridos. Então, aqui acontece, na maioria dos casos, o consumidor final, ou até mesmo o lojista, nem sabe que está comprando uma peça falsificada, né? E aqui, o mercado legal, ilegal, de fato, ele traz, ele atinge todos os players disso aqui, né? Atinge, obviamente, o fabricante de autopeças, que tem ali uma série de investimentos na sua linha de produção, em pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, hoje, um produto automotivo não entra no mercado sem pelo menos 3, 4, 5 anos de desenvolvimento e alto custo para desenvolver aquilo, testar, ter todas as normas, as garantias para colocar aquilo no mercado. Obviamente, ele também vai atingir diretamente os distribuidores e os varejistas, e aqui tem um grande número que
muitos deles nem sabem que estão comprando um produto falso, né? E aí os infratores, até uma história bem... hoje é engraçada, mas na época a gente ficou assustado, né, com as artimanhas e as histórias malucas e mirabolantes que os infratores inventam para poder desviar a clientela. E um deles, ele tinha uma caminhonete, ele saía de porta em porta vendendo produto em embalagem original, na maioria dos casos, mas o produto dentro era falso. E ele falava que ele trabalhou na Bosch por muitos anos, e no momento da rescisão ele fez um acordo com a Bosch e recebeu o seu pagamento de FGTS, multa, não sei o quê, em a bombas de combustível, em peças. Então ele falou, eu tenho um estoque enorme, mas é Bosch, é original, não sei o quê. E esse tipo de desculpa esfarrapada, né, de história esdrúxula acaba colando e enganando alguns varejistas e oficinas e distribuidores. Porém, por outro lado, né, obviamente, tem também aquele que sabe que está comprando o falso. Ele sabe que aquele pessoa que está vendendo para ele vende produto falso, porém ele vê o seu concorrente do outro lado da rua vendendo produto falso, nada acontece, ele está roubando clientela, está ganhando mais dinheiro no final. Ele fala, pô, eu vou fazer também, já que não acontece nada, eu vou fazer isso também, né? Então, essa impunidade tem gerado, eu acho que é um dos principais fatores. A gente precisa, de fato, aumentar a impunidade disso, né? Não adianta as empresas que estão sofrendo com isso fazerem investigações pontuais. Obviamente, isso é extremamente relevante, mas só isso não vai resolver. De fato, a gente precisa, como sociedade, como país, né, ter ações mais amplas de inibição desse tipo de crime, né? Essas pessoas precisam começar a sentir que fazer isso ela pode se dar mal. Seja, eu não sou advogado, né? Então eu não sei se dá para aprender de fato essas pessoas, ou então que a multa seja alguma coisa que vá atrapalhar ela de fato, né? Que nem os 9 mil reais lá que o Vismona compartilhou com a gente, isso não é nada para esse setor, não é absolutamente nada. Eles pagam isso de olhos fechados, né? Então, de fato, aqui é uma coisa que a gente precisa. E também quem está por trás, né? Isso, o Vismona e o Paulo também comentaram um pouco, e eu até anotei aqui para eu lembrar de compartilhar. Mas em várias apreensões, investigações que a gente fez isso junto com a Polícia Civil, ou até mesmo Receita, ou Polícia Federal, em portos e aeroportos, a gente encontra na mesma caixa, ou às vezes dentro do nosso produto que está vindo de fora para cá, com droga dentro, né, com os entorpecentes. Então, de fato, é a mesma organização. Quem faz isso é quem está por trás do tráfico. Então, quando a pessoa está comprando ali um produto falsificado, ele está, de alguma forma, incentivando e colaborando para isso também, né? E aqui, obviamente, tudo isso traz um risco de desenvolvimento local, né? Não tem como a gente negar isso, né? E por quê? Hoje, se a gente for lançar um produto, a gente tem que pensar na tecnologia, tem que pensar na qualidade, tem que pensar no bem-estar do usuário final, com certeza, na durabilidade dos componentes. Só que também a gente tem que pensar em investimento na proteção do produto e da embalagem, de alguma coisa específica para que o infrator tenha dificuldade de copiar o nosso produto. Então, a ideia que o Vismona mesmo trouxe de QR Code, nós temos hoje nas nossas embalagens. Então, qualquer pessoa que tem lá, ela bate foto de um QR Code da embalagem ou no produto, dependendo caso a caso, ele acessa um banco de dados da Bosch e vai falar se aquele produto é original, não é, tem toda uma rastreabilidade. Só que isso é caro, né? Isso, o setor, né, a empresa que já teve que desembolsar um dinheiro para desenvolver aquilo, também tem que colocar isso a mais. Isso diminui a margem, a gente não consegue repassar isso para o nosso consumidor. Nosso consumidor não vai pagar mais por conta, ele vai pagar mais porque funciona melhor, ou ele traz o melhor resultado para o consumidor, mas só porque tem aquele detalhe ali do QR Code, o consumidor, no fim, não paga isso. Temos também a questão, obviamente, de alto custo com ações judiciais e investigações. Então, quando a gente entra com uma ação, alguma coisa, tem sempre a pergunta que a gente recebe, mas vale a pena? Quem que é esse infrator? Então, a gente faz isso geralmente com coisas maiores e tal. Então, também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Obviamente, dispende para você ter uma cooperação com autoridades públicas e governamentais, tem que ter alguém lá específico, sempre batendo na porta das associações ou até mesmo do próprio governo, pedindo ações, tentando conscientizar dessa questão. Também, obviamente, custo para você conscientizar clientes e consumidores, né? Também isso, obviamente,
morde aí uma parcela considerável dos nossos resultados. E, claro que, conforme o mercado ilegal aumenta, ele está só arrancando o mercado market share do mercado legal. Então, de fato, ele está ferindo a Bosch, está ferindo os nossos concorrentes que atuam de forma correta, que recolhem os impostos, que mantêm empregos, toda a questão trabalhista, de segurança dos seus funcionários também, né? Então, a gente vai em alguns depósitos, em algumas empresas que fazem essa contrafação, é impressionante o baixo nível de responsabilidade que eles têm com a segurança do funcionário, por exemplo. Mexendo com gasolina, alguma coisa assim, no lugar totalmente aberto, sem estar pressurizado, enfim, toda a questão que as empresas legais têm que cumprir, né? Então, isso, de fato, desestimula muito a inovação e a proteção à propriedade intelectual, uma vez que quem detém o direito tem uma dificuldade enorme para conseguir exercer o direito de tirar infratores do mercado. Então, essa aqui já é o meu último slide, tá, Rodrigo? Eu dei uma acelerada aí conforme você me pediu, mas aqui eu queria deixar uma reflexão, né? Acho que todo mundo sabe que o trânsito, né, acidente de trânsito é um dos maiores vilões de morte, né, da mortalidade aqui no Brasil. Obviamente, existem diversos fatores, como a imprudência e tudo mais, mas certamente a gente atuando, né, para diminuir a questão de pirataria e de falsificação de peças, a gente vai estar diretamente diminuindo também acidentes, né? Certamente uma bomba de combustível falsificada, uma pastilha de freio falsificada, seja lá o que for, isso de fato pode contribuir sim para esse alto nível de acidentes, né? Então, aqui a gente precisa mostrar que para quem está infringindo, isso é a mensagem que eu deixo. O infrator, ele vai ver, bom, aqui eu tenho um alto volume, eu consigo fabricar isso, eu consigo distribuir, ele vai ter interesse e vai conseguir, e vai começar a comercializar. Mas a gente tem que, por outro lado, mostrar para ele que ele vai ter penas, vai ser difícil para ele fazer isso. Hoje é muito fácil, de fato é muito fácil. Ele tem o dinheiro aqui não é o problema para essas organizações, e eles conseguem colocar esses produtos facilmente no mercado, né? Então a gente tem que criar barreiras, tem que criar uma forma de que isso não acontece. Não adianta ser, novamente, repito, as empresas de forma isolada, né? Ou até mesmo os setores. A gente está falando do nosso país, são mais de 17 mil quilômetros de extensão de fronteira, se não me engano, acho que 120, um pouco mais de 120 municípios que fazem divisa com outros países, ou seja, tudo isso é porta de entrada, que esse crime ele conhece as rotas, ele sabe onde a polícia não consegue estar, então de fato que a gente precisa unir forças como sociedade e inibir esse tipo de ação, porque a gente está de fato no fim levando a vida de brasileiros, né, dos nossos entes queridos em perigo, tá? Espero que eu tenha cumprido com o tempo aí. Deixo aqui também uma mensagem final para todos se juntar nessa causa. Então, se alguém souber suspeitar de algum produto falso, está aqui o e-mail, que a nossa equipe aqui na América Latina vai conseguir tratar dessa denúncia. E também deixo os meus contatos pessoais aqui, caso alguém queira entrar em contato. Estou à disposição para tirar dúvidas aí também. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro, pela sua excelente apresentação, mostrando mais um mercado importante que sofre com o problema da pirataria e dos riscos que isso representa para os usuários e para o público em geral. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, formulada, e passo ela para o Vismona, que na frente do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, qual a sua experiência com o mercado de cigarros, que sabemos sofre tremendamente com o aumento do mercado ilegal? O que está acontecendo ali, e ainda com o risco de elevação dos impostos em projetos de leis que são apresentados e que tornaria ainda mais difícil a vida da indústria formal, da indústria legal? O mercado de cigarros é um dos mais impactados pelo contrabando
e pelo devedor contumaz. Nós temos duas frentes de atuação da ilegalidade. O contrabando vindo do Paraguai, que fabrica muito cigarro, bilhões de cigarros para contrabandear. O mercado dele é o contrabando, o produto é ilegal. Não tem nenhum cigarro que entra no Brasil legalmente vindo do Paraguai. É tudo contrabando. E eles dominam 57% do mercado. E tem a outra frente, que é o devedor contumaz, fábricas instaladas no Brasil que não pagam impostos e que entram nessa situação de procurar empurrar o máximo com a barriga. Com isso, como eu disse, 57% do mercado está na mão do mercado do produto ilegal. O ano passado, pela primeira vez, tivemos mais evasão de impostos do que arrecadação. Ou seja, um imposto elevado no Brasil e muito baixo no Paraguai, evidentemente, uma distorção. O produto contrabandeado chega aqui pela metade do preço e aí, especialmente a população de baixa renda, opta pela compra do produto ilegal, que paga metade do preço, evidentemente. E aí, pela primeira vez, a evasão foi maior do que a arrecadação, né? Perdemos 12 bilhões e 200 milhões de reais e foram arrecadados 11 bilhões e 800. Então, mostra a perversão do aumento de impostos para todos os segmentos. Por isso que é importante agora, nesse processo de reforma tributária, discussão de reforma tributária, um alerta. Se aumentar imposto, vamos entregar de vez o mercado para a ilegalidade, especialmente cigarros. Com certeza isso vai acontecer, porque vamos ter um imposto cada vez mais alto no Brasil e um imposto cada vez mais baixo no Paraguai. Nós até fizemos uma campanha que foi para cigarros, mas que vale para todos os produtos. O imposto cresce, o crime agradece, porque é a margem cada vez maior que o ilegal tem, competitiva, e lucros fantásticos, porque não paga qualquer imposto, e aí a margem dele é totalmente favorável. Perfeito, agradeço a colocação e com isso encerramos nossa apresentação, nosso primeiro painel. Agradeço aos palestrantes pelas suas apresentações brilhantes e a organização do evento pelo mais um congresso internacional virtual, mas sem perder a qualidade dos palestrantes e de suas apresentações. Muito obrigado a todos e um bom congresso. Grande abraço. Obrigado, grande abraço, pessoal. Abraço. Tchau, gente. Tchau. É a marca grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LD Soft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes, para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir.
LD Soft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.